Bom dia. Olá, Mauro. Olá, Rebeca. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Mauro, antes de responder diretamente a sua pergunta, só um pitaco sobre a Argentina que acho que é importante precisar. Veja, o neoliberalismo na Argentina foi muito mais violento do que no Brasil, viu, gente? A gente saiu do auge do período neoliberal, entendido como o final do segundo governo FHC, a gente ainda tinha a Caixa Econômica, Banco do Brasil, uma Petrobras, uma Eletrobras, universidades públicas, SUS, sucateado, desestruturado, atacado, mas assim, a gente tinha um conjunto de estruturas de governança pública, de estruturas de serviços públicos que a Argentina não saiu do neoliberalismo com isso, não. Então, assim, se a gente for parar para pensar do ponto de vista do que foi o projeto neoliberal na Argentina, gente, aquilo ali foi infinitamente mais violento do que no Brasil, viu? E isso não fez com que os argentinos, em seguida, tratassem o Néstor Kirchner e depois a Cristina, que assumiram a liderança do peronismo, como deuses intocáveis, incriticáveis e por aí vai. Pelo contrário, né? Eu acho que, inclusive, a Cristina entendeu, eu estava acompanhando o debate, né? A Cristina, ela entendeu muito bem que, beleza, a Cristina representa um projeto também de conciliação de classe em última instância, porque não é uma revolucionária, não é uma marxista, mas a Cristina entendeu que há limites para a conciliação, que a política não é só diálogo, a política é também enfrentamento, é também tensionamento, é também chamar o povo nas ruas. Eu lembro que quando a Cristina era presidenta, no finalzinho do seu governo já, as concessionárias privadas que administravam as linhas férreas na Argentina não estavam cumprindo os contratos, estava tendo vários problemas. A Cristina foi para a Central de Buenos Aires, chamou o povo, deu um discurso para 2 milhões de pessoas e nacionalizou todas as linhas férreas do país, sabe? Então, ou até recentemente, quando a Cristina sofreu um atentado à sua vida, qual foi a reação, gente, do peronismo? Foi chamar uma marcha em todo o país para condenar o atentado, para condenar a violência política no país. Não foi só apelar para as instituições, dar um abraço no Supremo, chamar os governadores para abraçar o Palácio do Planalto e por aí vai, não. Eu acho importante pontuar isso. Agora, veja, Mauro, eu acho que existe um elemento muito problemático e aqui talvez muita gente do chat não gosta. Eu e Rebeca, nós somos um pouquinho mais jovens. Mauro mais antigo, que pegou o brizolismo, que pegou a força dos partidos comunistas e tal. Mauro viu como foi a ascensão do PT, né? O PT, ele nasce com a cultura política que é muito interessante. Ele vem de maneira justa e legítima para assumir a liderança das esquerdas, então sai distribuindo porrada no trabalhismo, no comunismo, de todo jeito, inclusive criando até teses absurdas, porque quando surgiu o novo sindicalismo, existia uma tese de que o sindicalismo passado era um sindicalismo pelego, sem base, não prestava, e que agora, finalmente, o Brasil ia criar um verdadeiro sindicalismo. Por exemplo, nada do que aconteceu na esquerda brasileira golpe 64 prestou, era tudo burocrático, era tudo stalinista, era tudo autoritário, era tudo artificial e por aí vai. Então ele surge destroçando, né? Vamos lembrar que uma das grandes forças para derrubar o governo brasileiro no Rio de Janeiro foi o PT. O PT chamava o CIEP de depósito de crianças. O PT fechou uma aliança objetiva com a Rede Globo para atacar os CIEPs, né? Para atacar a criação do sambódromo no Rio de Janeiro e por aí vai. Quando ele assume a liderança das esquerdas, porém, essa postura sectária, que é compreensível quando você está disputando a liderança, ela se mantém. Ela se mantém. E aí o PT mantém um papel de liderança das esquerdas dentro de uma cultura de que toda e qualquer crítica ao projeto petista, inclusive críticas internas, que eu nem preciso falar aqui de vários nomes petistas que foram escanteados porque não se adaptaram a diversas tendências e dinâmicas de funcionamento, passaram a ser tratadas como uma espécie de enfraquecimento, como uma espécie de sabotagem, como uma espécie de quase que crime. De tal sorte que é uma coisa muito engraçada, que é, por exemplo, quando até uma figura como José Genuíno, que deu uma virada muito importante à esquerda e é muito crítico de várias posturas do governo Lula, toda vez que tem uma live do Genuíno, eu estou assistindo. Até o Genuíno, que é um petista histórico, que ninguém duvida, né? Enfim, que é um petista de carteirinha, de corpo e alma, que
deu a vida pelo partido, até o Genuíno, quando ele faz críticas, o pessoal vem, não, mas não é isso, a crítica tem que ser interna, você está enfraquecendo o partido e tal. Então, até o Genuíno não consegue fazer uma crítica com tranquilidade. Então, isso é a despeito de quem critica. Claro que é mais fácil ter uma hostilidade comigo, que não sou petista, nunca fui, mas até com o Genuíno, até com o Lindenberg. O Lindenberg, eu vi uma entrevista aqui na Fórum, na época do novo teto de gastos, o Lindenberg teve uma postura crítica muito importante, né? Fez o confronto, fez o enfrentamento. O Lindenberg foi altamente criticado pelos próprios petistas, né? Debocharam, fizeram ataques e por aí vai. Isso, claro, também se reflete em junho de 2013, o que é uma curiosidade, Mauro, porque, veja, gente, há aquele ditado, né, mais católico que o Papa, a presidenta Dilma Rousseff, que era presidente na época de junho de 2013, não tem essa análise de junho de 2013, que aquilo degringolou, porque o governo foi criticado, porque teve contestação. Dilma diz que junho de 2013 foi o crescimento de um sentimento das falências e incapacidades da democracia burguesa no Brasil, que se demandava um novo ciclo de mudanças, um sentimento antissistêmico, que estava correndo ali nas ruas e que poderia ser disputado pela esquerda e pela direita, que a gente perdeu a disputa, o que ela inclui necessariamente ela própria, enquanto presidenta, e que esse sentimento antissistêmico, essa falência, esse cansaço da democracia liberal, continua aí, e que a gente não pode deixar a crítica radical às instituições liberais só à direita, que a esquerda também tem que fazer. Isso é a presidenta Dilma Rousseff, sabe? A Dilma, inclusive, gente, não sei se vocês sabem, né? A Dilma, eu conheci ela no passado, a Dilma falou que gosta do meu canal e que acompanha, viu? Então, vocês que falam que eu sou antipetista, vocês vão ter que dizer que a Dilma é antipetista também. Então, veja, pô, gente, é um negócio tão irracional que desconsidera-se, inclusive, a própria opinião da presidenta, na época. Alguém que, inclusive, não só é uma grande intelectual, porque a Dilma, eu discordei muito do governo da Dilma, achei o governo da Dilma, especialmente Dilma II, trágico, mas é inegável a capacidade intelectual da Dilma, né? Então, além de ser uma grande intelectual, alguém que estava por dentro, vivendo por dentro. E a Dilma, com 10 anos de distância, a análise da Dilma não é essa análise de junho de 2013, foi uma mera conspiração do imperialismo, uma mera guerra híbrida. Não, a análise de Dilma é que há um esgotamento da democracia liberal burguesa. Aí eu pergunto, não existe, não? Não existe cada vez mais uma desesperança, uma descrença, a incapacidade de entregar mudanças substantivas na saúde, na educação, na cultura, no lazer, na geração de emprego, no combate à fome, na infraestrutura, nesse modelo de governança da democracia liberal burguesa do capitalismo independente? É evidente que há, percebe? Então não dá para desconsiderar isso sem falar, para concluir, um fato importante. Os protestos começaram contra o governo Geraldo Alckmin. O ministro, agora ministro, mas na época prefeito Fernando Haddad, teve a genial ideia de não baixar a passagem, de ir para a televisão dizer que a passagem em São Paulo não era cara e só baixou a passagem numa declaração conjunta com Geraldo Alckmin, se colocando solidário ao governador. Foi aí, e só aí, que a mídia burguesa conseguiu direcionar os protestos contra a prefeitura do Fernando Haddad e aí depois contra o PT como um todo. Então, isso está na conta, é obra e graça também do Fernando Haddad, que na entrevista que deu por Reinaldo Azevedo e por Valfrido Vargas, ele fala, veja, não é interpretação minha, está dito, ipsis literis, vale até uma matéria depois, viu, Mauro? Ele está dito que ele fala que ele viu que aqueles protestos iam ser protestos antissistêmicos e se colocou como defensor do sistema, por isso que ele foi procurar o Geraldo Alckmin para dar apoio ao governador Geraldo Alckmin sem cobrar nada em troca. Está dito literalmente pelo Haddad. É isso aí. E aí criaram posteriormente, mas olha, é uma criação bem posterior, tá? Esses segmentos da esquerda criaram esta ideia de que o que teria derrubado Dilma, teria contribuído para a derrubada dela, seriam as críticas ao seu governo. Isso é isso é uma mera estratégia narrativa de direções partidárias para bloquear debate. É a burocracia tentando bloquear o debate, as usual, como sempre. Né? E a Argentina está aí para demonstrar que a crítica aberta, o debate aberto só faz bem à esquerda, não faz mal nenhum à esquerda. Vamos falar do genocídio?
né, de Israel cometido contra o povo palestino. Jones, você tem tematizado bastante sobre esse assunto, temos conversado. Acho que valeu a pena a gente ter dado a cara a tapa, ter entrevistado um líder do governo da Palestina, antes de ser do Hamas, ele é um líder do governo da Palestina. Isso é uma coisa interessante nessa história, né? O pessoal diz Israel contra o Hamas. Não, é Israel contra Gaza. Por que senão deveria dizer Likud, que é o partido do Netanyahu, contra Gaza? Né? O pessoal não fala assim, olha, governo brasileiro, o pessoal não diz PT versus... Não, é governo brasileiro, é o governo de Gaza. Mas, enfim, depois dos sionistas da extrema-direita terem vindo para cima da gente, agora a Record, esse fim de semana, entrevistou o mesmo ministro das Relações Exteriores de Gaza, o Bassem Naim, que é uma liderança do Hamas, e o Breno agora, quinta-feira, entrevistará outro. Então, abriu uma porteira e acabou essa história dos sionistas e da extrema-direita dizer que só pode ouvir Israel, né? Perfeito, Mauro. Veja, Mauro, eu acho que tem um elemento que o professor Reginaldo Nasser, que já deu entrevista para vocês, que é um grande especialista na questão, sempre coloca. O Hamas é usado primeiro como uma distração. Porque o Hamas só surgiu em 87, gente. Sabe? Ele só ganha a eleição na faixa de Gaza em 2006. A opressão contra o povo palestino, o Nakba tem 75 anos. Se a gente for rastrear até o surgimento das milícias paramilitares sionistas e a declaração de Balfour, a gente tem um colonialismo contra os palestinos há mais de 100 anos. Então, assim, numa escala temporal, há mais de 100 anos de opressão, de violência, de expropriação de territórios, de tentativa de limpeza étnica, todo tipo de violência possível e imaginável contra os palestinos, numa escala temporal, o Hamas é o ator político mais recente de tudo isso. Então, não dá para resumir a questão ao Hamas. Isso por um lado. Por um segundo lado, eu e Mauro, a gente está num grupo que é um grupo muito engraçado, né? Um grupo de lideranças aí do WhatsApp, a gente está sempre debatendo por lá. E aí teve gente que disse assim, mas não dá para defender o Hamas. Porque, veja, gente, o Hamas é a bola da vez. Antes era o LP, quando pegava em armas. A mídia burguesa vai sempre tentar demonizar aquela organização que tem melhores possibilidades políticas e militares de tocar a resistência palestina. Eu gosto do Hamas? Não. Mas eu não sou sommelier de luta. Quem tem que decidir como o povo palestino se organiza e faz a sua luta de libertação nacional é o povo palestino. Meu papel, enquanto brasileiro internacionalista, é dar apoio incondicional. E aí, veja, teve gente que ficou muito chocada quando, no dia que o Hamas fez ação militar, eu postei em todas as minhas redes que é apoio incondicional. Veja, gente, é apoio incondicional. Acho bonito a morte de civis? Não. Acho horrível. Acho bonito a ação que teve lá no Arreve. Primeiro que eu acho rico é uma coisa bizarra, né? Fazer uma rave naquele lugar, naquela situação. Mas tudo bem. Né? Rico faz essas coisas, né? Uma coisa meio Black Mirror. Acho bonito? Não acho bonito, não. Mas, enquanto comunista, internacionalista, para mim, o debate vai ser sempre focado na origem da violência. A origem da violência é o colonialismo, é o projeto sionista do Estado de Israel. Ponto. Daquilo em diante, tudo e qualquer coisa não vai me fazer afrouxar a solidariedade ao povo palestino, porque eu li muito bem Frantz Fanon, né? Há uma mania, Mauro e Rebeca, na academia, hoje em dia todo mundo gosta de Fanon, né? Todo mundo gosta de Fanon. Eu recomendo a todo mundo, depois que acabar aqui a programação da Fórum, assista um filme /documentário Batalha de Argel. Gente, os guerrilheiros argelinos que lutavam contra a França pela sua libertação nacional colocavam bombas em locais públicos, viu? Faziam atentados. Aí os francesinhos colonizadores estavam lá numa cafeteria comendo seu croissant, de repente explodiu uma bomba. Fanon apoiava tudo isso. Por que Fanon apoiava? Ele achava bonito. É bonito explodir gente? Não é bonito explodir gente. Mas o colonialismo é, acima de tudo, um processo de dominação político-militar. Uma besta de sangue e de exploração que só entende a linguagem da força e só será derrotado por um movimento político-militar. Não existe experiência histórica de uma derrota de um projeto colonial como o francês na Argélia, como o francês no Vietnã, como o português em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, como o sionista na Palestina, que não passa por uma dimensão militar. Isto de um lado. De um segundo lado, veja, Mauro, há
uma aposta na covardia da maioria das esquerdas brasileiras. Se apostou na lógica de que não debater a questão Israel-Palestina vai fazer com que ela passe e vai fazer com que não se tenha impacto na esquerda nos debates políticos brasileiros. E adotar uma perspectiva que nada diz, que é assim, eu sou contra a violência e defendo a paz. O que é que isso significa concretamente? A mesma coisa, imagina só, Rebeca, imagina, tu olha a situação, Esse aí tá na eu tela na é o rua. Franz, só o seguinte, esse aí na tela é o Franz Fanon, tá, gente? Vale a pena ler. Exatamente. Franz Fanon, leiam. Tem livros Leiam, dele. inclusive, Os Condenados da Terra. É isso aí. Quem quiser debater colonialismo e luta anticolonial, tem que ler Os Condenados da Terra, do Franz Fanon. Mas imagina a situação, Rebeca. Eu tô na rua, aí de repente vem 6 homens me bater. Aí eu tô lá apanhando, todo no chão, sendo chutado. Aí Rebeca chega e fala assim, eu defendo a paz, parem a violência. Veja, é uma linguagem muito fácil, que é abstrata e não diz quem está promovendo a violência, não diz as origens da violência e não diz concretamente como resolver os conflitos, dado que, e esse ponto é fundamental, Mauro, veja, não foi o Hamas que começou a violência. Por mais que a gente tenha limites éticos à ação do Hamas, e eu tenho, é importante dizer que o governo do senhor Benjamin Netanyahu é um governo de extrema-direita que tem, inclusive, figuras que comemoraram o assassinato do primeiro-ministro de Israel, que assinou os acordos de Oslo, né, que eu sempre esqueço o primeiro nome dele, o segundo nome é Rabin. Itzhak Rabin. Isso, muito obrigado, né? Então, tinha organizações de extrema-direita israelenses que eram contra qualquer acordo de paz, mataram o primeiro-ministro, uma daquelas mortes que é muito estranha, né? É o lobo solitário. De repente, um serviço secreto ultramoderno e tal, é um lobo solitário que consegue sozinho matar o primeiro-ministro. Esse povo está tudo no governo de Netanyahu e estava com planos concretos de acabar com a questão palestina, anexando todos os territórios. Netanyahu, ele foi para a ONU em setembro, mostrou um mapa em que a Palestina não aparecia mais, né? E aí vários discursos nazistas, porque é isso, viu, gente? Vários discursos nazistas de palestinos como animais, palestinos como bestas, palestinos, sabe? E aí a ação do Hamas, ela recolocou a questão palestina na ordem do dia e fez com que o mundo lembrasse isso, porque existia um silêncio sepulcral. Dentro desse contexto, se quer impor uma narrativa única, que é condenar o Hamas como um terrorista, como não humano, como uma ação ultraviolenta, como se fosse o começo da violência, como se fosse a maior expressão da violência, e não é. E eu digo abertamente, pode cortar um trecho, me cancelar, mas a violência, ela é sim possível de um debate de quantidade e qualidade. A violência do Hamas, sim, foi bárbara, foi, mas não se compara à violência de Israel, que é muito maior, muito mais prolongada, muito mais violenta e muito mais bárbara, percebe? É incomparável, é incomparável. E nesse sentido, você fez muito bem, Mauro, em entrevistar o alto dirigente do Hamas, porque aqui no Brasil todo mundo toma como fonte fidedigna as declarações oficiais das Forças Armadas de Israel, atuando na prática como relações públicas de um genocídio. Eu, quando era jovenzinho na escola, eu me perguntava muito como foi que aconteceu coisas como nazismo, como foi que todo mundo olhou calado, que ninguém fez nada, não sei o quê. É assim, gente. É assim, com massacre sendo colocado, com as figuras da esquerda brasileira, em sua maioria, em silêncio, com medo da eleição do ano que vem, com pré-candidatos a prefeito de Recife, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, todos calados, subservientes à narrativa da mídia burguesa e com a mídia burguesa, né, legitimando tudo isso, naturalizando tudo isso, o Jorge Pontual e o Guga Chakra na Globo News pedindo massacre, dizendo que sim, agora não existe cessar-fogo, não existe paz, Israel tem que invadir Gaza, que vai ser um dos maiores massacres do século XXI, inclusive com a postura lamentável do presidente Lula, que está há 15 dias chamando a ação do Hamas de terrorista e é incapaz de dizer pelo nome que Israel está fazendo. No mínimo, quer chamar aquilo de terrorismo de Estado. Jones, a pergunta para você era justamente nesse sentido, né? Diante de tudo que você falou, e o Mauro abriu aqui a pergunta para você falando sobre as críticas, porque a gente tem criticado aqui o posicionamento do governo diante disso, de não ter classificado aquele ataque ao hospital como um ataque terrorista por parte de Israel, e tem muita gente aqui no nosso chat que não concorda com isso.
Mas a gente sabe que, apesar de terem brasileiros, né, na região de Gaza, brasileiros mantidos ainda dentro daquele país, o Lula preside o Conselho de Segurança da ONU. Ele deveria ter uma postura mais enérgica, mais radical nesse sentido? Só por fazer parte do Conselho da ONU, sabe? Não, Rebeca, tem um dado que eu até debati isso na semana passada. As pessoas, infelizmente, as redes sociais não facilitam um debate complexo. As pessoas acham que endurecer a postura contra Israel significa declarar guerra. É óbvio que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas concreto e objetivamente, para além do genocídio contra os palestinos que está sendo acometido, gente, a gente tem brasileiros em Gaza que podem morrer a qualquer momento. Tipo, concretamente, hoje, Israel faz os brasileiros reféns. Os brasileiros estão sequestrados por Israel. Eles não podem sair de Gaza porque Israel não deixa, gente. A gente está tratando... Veja, se você não quer ter solidariedade com os palestinos, o que já é brutal, ao mínimo tenha uma certa solidariedade com nossos compatriotas. A gente tem brasileiros em Gaza que não conseguem sair, que tem muita gente elogiando a ação do governo brasileiro, e de fato foi uma ótima ação, mas é importante lembrar que a ação do governo brasileiro resgatou brasileiros em Israel. Atenção, gente. Os brasileiros em Gaza não foram resgatados ainda. Eles podem morrer. Então, o mínimo que o Brasil deveria fazer, algumas medidas básicas. Vamos lá, gente. Primeiro, já que os países da América do Sul estão pedindo ajuda do Brasil para resgatar seus compatriotas em Gaza, coordenar com os países da América do Sul, usando a liderança regional que o Brasil tem, uma declaração conjunta é que o Israel aprova um cessar-fogo imediato e permite o resgate dos brasileiros e sul-americanos que estão em Gaza, ou os países vão romper em bloco com Israel. Em seguida, endurecer o tom, falar de terrorismo de Estado. Terceiro ponto, caso aconteça alguma morte de algum brasileiro, de algum sul-americano, denunciar Israel por crimes contra a humanidade, usar o famoso TPI, não se falou tanto do Tribunal Penal Internacional das últimas semanas, usar o famoso TPI e defender sanções econômicas contra Israel e colocar a suspensão de todo e qualquer nível de cooperação econômica e revisão de todos os contratos do governo brasileiro com empresas israelenses e com entidades israelenses. Assim, isso é o básico, porque, veja, gente, por menos que isso, o governo Petro mandou o embaixador de Israel embora, sabe? E a Colômbia não está com dezenas de colombianos em Gaza prontos para serem assassinados por Israel, não. Então, assim, não é possível que o nível de conciliação de classes, o nível de apassivamento seja tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente olhe brasileiros em Gaza que podem morrer. Assim, enquanto a gente está conversando aqui, os brasileiros podem morrer agora com o bombardeio de Israel, e a gente não se compadeça, no mínimo, dos nossos compatriotas que estão lá sequestrados por Israel. Friso isso, veja, gente. Os brasileiros em Gaza estão sequestrados por Israel. É Israel que não deixa o governo brasileiro resgatar seus nacionais. E aí, frente a um sequestro internacional, porque é isso, tu jura para mim que não tem possibilidade nenhuma de endurecer a linguagem diplomática? Sabe? Não, Jones, é o seguinte, Israel, que é um Estado mais terrorista, mais genocida e mais racista do que o Estado da África do Sul, na época do racismo, não entende linguagem diplomática. Não existe linguagem diplomática com Israel. Ele só entende a linguagem da força. E aí é curioso que o presidente Lula, que criticava tanto a ONU, que dizia que a ONU não funciona, a ONU é ineficaz e tal, aí vai para a presidência do Conselho de Segurança, passa a ser o homem ONU. É o seguinte, vocês acham que pedindo favor para Israel, o governo brasileiro vai conseguir tirar os brasileiros que lá estão? Alguém tem esta ilusão? Nós mostramos mais cedo o vídeo de um desses brasileiros. Estava aqui praticamente aos prantos, dizendo, olha, será que talvez eu consiga sair? E a minha mãe, que está aqui e não é palestina brasileira, por que ela não pode ir comigo? E a minha irmã, por que o governo brasileiro não pode colocar na lista? E aí é isso. Eu tenho falado aqui já desde que voltei de férias. Não acreditem nessa história da mídia conservadora e do governo brasileiro de que amanhã sai.
Amanhã os brasileiros, quantas vezes a gente já não ouviu que amanhã sai? Não vão sair na dinâmica atual que está sendo dada se não tiver pressão pesada contra o governo de Israel. Não tem diálogo com Israel. Será que não deu para entender isso ainda? Não tem diálogo, não tem conversa com Israel. Vai lá perguntar para o Arafat o que deu a conversa com Israel. O que deu assinar os acordos de Oslo em 92 e fazer uma conversa pacífica com Israel? Não tem espaço. Não tem espaço. Né? Não, e assim, Mauro, cá entre nós, certa vez eu falei um negócio que todo mundo sabe, todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de dizer. Que esse negócio de uma proeminência do Brasil no cenário internacional é muito mais bravata por alguns aspectos. Porque o Brasil não tem complexidade produtiva crescente, o Brasil não tem forças armadas controladas por civis modernas, bem equipadas, o Brasil não tem capacidade militar de dissuasão. O Brasil, gente, só para vocês terem uma ideia, viu? O Brasil não tem um sistema de geolocalização próprio para suas forças armadas. Então, os submarinos e os caças brasileiros funcionam usando o sistema de satélite dos Estados Unidos. Um país como esse não tem capacidade de exercer um papel de liderança global de fato. Pois bem, a ausência de uma capacidade de uma liderança de fato fica patente agora, gente. Concretamente, o papel do Brasil. O Brasil vem se comportando. E veja, não me comparem, por favor, com fascistas imbecis como o Sérgio Moro, que tem complexo de vira-lata. O Brasil pode fazer muito mais, só que o Brasil tem uma diplomacia que é a característica, inclusive, do governo Lula no plano interno, que é um discurso muito avançado, só que na hora que tem as contradições reais, na hora que você tem que ir para o real enfrentamento, o país recua. E recua porque não tem uma cobertura interna, porque não tem uma TV pública de alcance, de massas, de verdade. Né? Porque, com todo respeito ao trabalho da EBC, mas a EBC deveria ser, no mínimo, uma das 3 maiores emissoras do Brasil, e não é, né? Não tem uma TV pública de massa que pauta um debate sério, racional, responsável, qualificado para milhões de brasileiros, que dê uma cobertura interna para sustentar a política externa, não tem também uma capacidade de um projeto econômico, científico-técnico de defesa de longo prazo que garanta a soberania do país e que lhe permita, no plano internacional, dar voos mais ousados e partir para o enfrentamento e resistir do ponto de vista interno. Então, veja, o Brasil é uma espécie de gigante com pés de barro, né? Um gigante abobado. Tem muito potencial, tem uma liderança regional que é natural, dado o tamanho do seu território, dado o tamanho da sua população, dado o tamanho da sua economia, mas não consegue transformar isso realmente num projeto coerente, desde o ponto de vista da política interna e da política externa, que faça com que a gente tenha uma projeção global cada vez maior e não consegue aproveitar as oportunidades históricas, porque, gente, pelo amor de Deus, esse era o momento do Brasil. Esse era o momento do Brasil. Inclusive, até do ponto de vista de um pragmatismo econômico, Mauro e Rebeca, esse é o momento do Brasil ter um papel ousado e aparecer para o mundo árabe e aparecer para a população islâmica do mundo, que é a religião que mais cresce no mundo, que tem mais de 1 bilhão de adeptos, como o grande defensor da paz e da causa palestina. Se você quer pensar desde uma perspectiva pura e simplesmente pragmática, a possibilidade que isso ia abrir de relações de cooperação, de amizade, de negócios, sabe, gigantesco. Então, a falta... Mas agora que os árabes entraram para o BRICS. Exatamente. Então, assim, falta até uma visão pragmática, sabe, aquela coisa meio que o Getúlio Vargas fez, não, chavecos nazistas, chavecos Estados Unidos, e quem me der refinaria, eu vou pro lado deles, como o Getúlio Vargas. Até de uma perspectiva pragmática, econômica, falta dizer, assim, o que é que o Brasil está tirando enquanto ator internacional, enquanto elemento interno desse cenário? Nada. Que a gente está se desgastando com o mundo árabe, porque, veja, gente, as organizações palestinas no Brasil, por exemplo, estão todas putas com o governo Lula, viu? Tá todo mundo bem indignado. As pessoas não falam, porque o governo ainda tem um nível de interlocução. Já falaram um aqui, presidente, 2 presidentes da Federação Palestina já vieram falar aqui da decepção com o governo brasileiro. Perfeito. Então, veja, a comunidade palestina não está feliz, o mundo árabe não está feliz, a Rússia e a China também não gostaram muito da posição do Brasil, e Israel e os Estados Unidos também não gostaram da posição do Brasil. Então, assim,
O Brasil ficou pendurado na brocha, como diz um ditado mais antigo, porque ele nem conseguiu firmar um bloco de liderança com os países árabes e com a comunidade palestina no mundo, nem conseguiu se alinhar com os países do BRICS e nem conseguiu agradar os Estados Unidos e Israel. Aí isso foi uma vitória diplomática. Com todo respeito ao meu amigo Gilberto Maringoni, eu preciso até ver uma entrevista dele mais completa para ver o raciocínio, mas eu vi o Maringoni falando assim, a resolução do Brasil foi boa porque mostrou que os Estados Unidos estão isolados. Veja, gente, eu preciso ver uma argumentação melhor do querido Maringoni, porque, note, os Estados Unidos é isolado na defesa de Israel há muito tempo. As votações da Assembleia Geral da ONU de condenar as ações ilegais de Israel, a aprovação da resolução da ONU condenando as ações ilegais de Israel, a defesa dos Estados Unidos de maneira isolada e unilateral de Israel é algo histórico. Não é a resolução brasileira que mostrou isso pela primeira vez. Percebe? Então, eu tenho até dificuldade de ver qualquer sentido positivo na resolução rebaixada que o Brasil apresentou, que não acabou agradando ninguém. Uhum. É isso aí. Rebeca, antes de encerrar, vamos encerrar. Deixa eu mostrar uma figura aqui. Mostre. Antes disso, tem um superchat, né? De alguém entrando aqui no comentário. Tem Carlos Augusto de Bones. Pode colocar. Vai. Ele diz, só vejo ações, romper diplomacia, expulsar diplomata israelense, fim da guerra já é boicote internacional. O governo israelense extermina palestino, opina o Carlos Augusto de Bones Cruz. Só para encerrar, eu queria colocar na tela uma figura. E aí entrego para o Jones encerrar, pode até nem ser sobre esse assunto. Nelson Mandela, um herói que ultrapassou as fronteiras da esquerda, da direita, herói mundial, o líder da Prêmio Nobel da Paz, não é? Tem foto do Lula com ele, o Lula adorava e tudo. Agora, é preciso que as pessoas saibam quem era o Mandela verdadeiro e não o Mandela empacotado para as pessoas beberem uma versão adocicada dele. Nelson Mandela era até 2008, ele já não era nem mais presidente da África do Sul. Até 2008 ele era proibido de entrar nos Estados Unidos porque estava na lista dos terroristas. Ele só conseguiu entrar nos Estados Unidos durante a sua presidência por concessões que foram feitas quando ele era presidente da África do Sul e foi aos Estados Unidos 1 ou 2 vezes. Ele era proibido. Só em 2008 ele saiu da lista dos terroristas. Está falhando aqui. Oi? Está falhando um pouquinho o seu áudio. Tá para você também, Jones? Não, para mim tá tranquilo. E aí é o seguinte, é importante dizer, as pessoas não sabem, mas da mesma maneira que o Hamas tem um braço armado, o Congresso Nacional Africano, que era o partido do Mandela, que existe, está na presidência da África do Sul até agora, tinha o seu braço armado, Lança da Nação. E este braço armado do Congresso Nacional Africano, do pacifista Mandela, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, fez vários atentados contra civis na África do Sul, considerando que os civis eram cúmplices do regime racista na África do Sul. Estima-se que 130 pessoas foram mortas nos atentados realizados pelo Congresso Nacional Africano, sendo 100 deles civis. Houve um carro-bomba, carro a bomba do Congresso Nacional Africano do Mandela, contra o Magus Bar em Durban, em 86, 3 pessoas morreram e 73 ficaram feridas. Então é bom a gente ir desmistificando essas versões mentirosas sobre a guerra colonial e esses heróis nossos que passam a ser figuras adocicadas, né, Jones? Exatamente, Mauro. Inclusive, o professor Hakim Adi, que é um dos maiores especialistas do mundo em panafricanismo, recentemente teve livros publicados dele aqui no Brasil, traduzidos, depois vocês podem ir atrás, e ele debate muito, por exemplo, nesse livro dele, História do Panafricanismo, o papel do Congresso Nacional Africano, de Mandela e tal, e o discurso de Mandela enquanto unanimidade é a questão dos anos 90, porque durante o governo da senhora Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, por exemplo, eles faziam declarações abertamente chamando Mandela de terrorista, de assassino, de violento, e a Margaret Thatcher e o Reagan
também foram pegos dando declarações racistas sobre o nosso querido Mandela. Só que, para terminar, Mauro e Rebeca, só queria fazer uma consideração. Quando a gente levanta esse debate, na necessidade do Brasil ter uma postura mais assertiva, muita gente fala sobre o papel da mídia burguesa, né? Acho que tem uma coisa que é importante a gente lembrar. Só no primeiro semestre desse ano, a Rede Globo, o SBT e a Record, juntas, receberam de verbas publicitárias do governo federal mais de 80 milhões de reais. Ao fechar do ano, a Rede Globo vai ter recebido mais de 100 milhões de reais de verbas publicitárias. Isso só debatendo as verbas publicitárias no controle direto do governo federal, da SECOM. Sem falar de verbas publicitárias da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras e por aí vai. A Petrobras, no seu aniversário, pagou 4 milhões para ter uma propaganda de 1 minuto e meio no Jornal Nacional. Para vocês terem uma ideia. Então, veja, gente. Há aqui um certo pensamento incoerente no Brasil, que é impressionante como a gente naturaliza que espaços de comunicação como a Fórum tenham que fazer um jornalismo de guerrilha, sobrevivendo a ataques, a tentativa de cancelamento, e a campanha para o YouTube desmonetizar, e tem que brigar, e tem que lutar para conseguir um espaço contra-hegemônico, para conseguir um espaço de debate mais qualificado, mais arejado, e por aí vai. Enquanto isso, a Rede Globo está recebendo milhões. O SBT está recebendo milhões. A Band está recebendo milhões. A Record está recebendo milhões. Aí depois a gente reclama do domínio da grande mídia no debate. Claro, gente. No Brasil, termino com essa afirmação. E aí, Mauro e Rebeca, me diga se eu estou errado. No Brasil, uma emissora como a Rede Globo, ela não sobrevive de anúncios, ela não sobrevive do mercado. A Rede Globo tem como principal fonte de receita suas aplicações financeiras. A Rede Globo é uma empresa rentista e verbas de entes públicos, seja no plano estadual, plano federal ou de empresas estatais. Se você quer enfraquecer a mídia burguesa, se você quer construir uma outra comunicação no Brasil, isso passa necessariamente por redirecionar as verbas publicitárias, tanto do governo federal quanto das estatais, para garantir uma empresa pública de comunicação com verdadeiro alcance nacional e um ecossistema de mídia alternativo que consiga disputar de fato a opinião pública. E aí, veja, gente, você botar uma arma na cabeça e sair atirando, você está dando verba por monopólios privados de comunicação para a mídia burguesa e depois você está reclamando da atuação deles. Então está na hora, gente, pelo amor de Deus, de a gente parar de naturalizar esse absurdo que é o governo está dando milhões para a mídia burguesa, para ser massacrado por essa mesma mídia burguesa, e depois a gente está reclamando porque a Fórum está entrevistando um cara que é crítico ao governo Lula. Mas, gente, o governo Lula está financiando a mídia burguesa que luta dia e noite para destruir o governo Lula, gente. Vocês querem reclamar de alguma coisa? Reclamem disso, por favor, porque eu, embora seja jovem, eu sou uma pessoa da velha guarda. Eu continuo, como diria o velho Leonel Brizola. A primeira tarefa de um governo comprometido com o povo trabalhador e com a soberania nacional é rever a concessão da Rede Globo e todas as emissoras de televisão que estão atuando no Brasil. Acho que é isso. Muito obrigado. Jones Manuel, obrigado. Já pediram aqui, acho que a gente vai ter ser obrigado a aceitar. Pediram várias pessoas pedindo. Jones Manuel toda semana no Fórum Café. Vamos ver se a agenda dele permite. Se der, vai ser ótimo. Abração, Jones. Perfeito. Tchau, tchau, Jones. Obrigada.